Naquele dia, após a escola, encontrei alguém que perguntou se eu escolheria 750 pontos no vestibular ou 75 milhões. Isso ainda precisa de escolha? Hesitar mais um segundo é desrespeitar os 75 milhões. Com 75 milhões, quem diabos ainda faria vestibular? Mas eu escolhi 750 pontos. Só porque, um dia antes do vestibular, vi uma postagem. O autor da pergunta escolhe entre 75 milhões em dinheiro e uma pontuação perfeita no vestibular. Assim que vi, era mais uma pergunta tola. Então, peguei o teclado e comecei a criticar. Passam o dia só escolhendo, escolhendo, escolhendo. Se escolheu, então me dá. Mas não esperava que o autor dissesse para eu escolher e ver o que acontece. Ao ver isso, comecei a rir. Isso ainda precisa de escolha? Hoje em dia, os universitários são muitos. 75 milhões poderiam fazer 10 mil universitários trabalharem para mim. A menos que eu tenha que tirar a pontuação máxima no vestibular. Ser o melhor aluno também não é ruim. O autor respondeu rapidamente novamente. Desde que eu escolha participar do vestibular, tenho que tirar a pontuação máxima. E ainda posso adquirir novas habilidades de resolução de problemas. Mas não posso contar a ninguém. Caso contrário, a habilidade se perderá. Eu vi que ele falou tão baixo. E ele respondeu: se for verdade, eu escolho a nota máxima no vestibular. Se eu puder ser o primeiro no vestibular, nossos antepassados 18 gerações teriam que sair para comemorar por mim. Então, eu joguei meu celular. Comecei a dormir. Até o dia seguinte, quando o professor de monitoramento distribuiu as provas. Eu apenas olhei uma vez. Imediatamente senti meu corpo estremecer. As respostas dessas questões começaram a sair da minha cabeça loucamente. A verdade é que aqueles problemas que eu originalmente não sabia. Agora, ao olhar, as respostas corretas me apareceram imediatamente na mente. Então segurei a respiração e comecei a perceber que minha caligrafia, que era como a de um cachorro, de repente se tornou como a caligrafia de um mestre. Minhas pupilas se contraíram de repente. Isso deve ser a nota da prova. Caso contrário, mesmo que haja uma resposta padrão, mesmo ao copiar a pontuação da prova, eles teriam que deduzir simbolicamente 1 ou 2 pontos. Então, respondi as questões o mais rápido possível, entreguei a prova e saí da sala de exame. Para testar essa palavra, eu peguei papel e caneta e escrevi 3 caracteres. A caligrafia ainda é incrível. Apenas com esta boa caligrafia, já posso ser um calígrafo de renome. Esta descoberta me deixou radiante. Apenas a língua já me deu essa habilidade impressionante. 75 milhões não é nada. Durante a prova de matemática à tarde, eu ainda estava jogando em nível divino. Cada questão instantaneamente tinha centenas de soluções na minha mente. Muitas soluções, na verdade, estavam além do meu entendimento. Definitivamente não eram métodos de resolução já conhecidos na Terra. Após o fim da prova de matemática, o local da prova estava cheio de lamentações. Meu Deus! Eu acabei de checar a última pergunta. Era uma questão de cálculo avançado. O grupo que elaborou as questões este ano deve ser louco. Nas próximas provas, eu avancei triunfante. Na minha mente surgiram inúmeras habilidades que podem mudar o mundo. Fui o primeiro a sair da sala de provas. Os colegas ao lado ficaram atordoados. Esse garoto. Parece que você entregou uma prova em branco. Mas eu ignorei esses rumores. O que ficou na sala de provas foi apenas uma silhueta enigmática. 2 dias depois, milhares de professores excelentes sentados em frente aos computadores avaliando provas rapidamente. O chefe do grupo de correção do Sudoeste, Shen Qiu, inspecionava de um lado para o outro. Ele enfatizava constantemente que não deveria haver nenhum erro de julgamento, porque um erro de julgamento pode afetar a vida de uma criança para sempre. Não demorou muito após suas palavras. Um professor corretor se levantou abruptamente. Shen Qiu imediatamente o repreendeu. O que você está fazendo? Você não sabe que deve manter silêncio? Xia Xuxue, responsável pela correção, estava chocada. Chefe Shen, dê uma olhada nisso. Eu acho que isso deveria ser uma redação nota 10. Todos ficaram imediatamente surpresos. Isso nem começou e já temos uma redação nota 10. Shen Qiu examinou cuidadosamente a tela do computador. Com apenas um olhar, sua expressão mudou completamente. Essa caligrafia é realmente impressionante. Mesmo que o conteúdo seja uma porcaria, eu ainda teria que dar a ele 20 pontos. Ele deu mais uma olhada no conteúdo. Shen Qiu ficou com a pele arrepiada. Este aluno usou apenas a letra Liu.
Expressou a honra e a desonra da China. Ele de repente gritou. Imediatamente informou. Quem sabe este ano o primeiro texto com nota máxima. A redação saiu daqui. Alguns dias depois, a correção da prova de matemática começou. Um professor de repente exclamou. A prova tem um problema. Todas as respostas estão corretas, mas o raciocínio para resolver as questões não é compreensível. Essa cena se repetiu com os demais corretores. Até a divulgação das notas do vestibular, eu realmente tirei a nota máxima a nível nacional. Uma pedra provoca 1000 ondas. Os colegas se ajoelharam e gritaram com raiva. O céu está cego. Eu, esse aluno medíocre que estuda esporadicamente. Na verdade, fui superado por um estudante que se esforça insistentemente. Mas mais surpresos do que os colegas estavam os professores do comitê de correção. Eles não entendem essas questões de matemática. Como eu realmente resolvi isso? Não havia resolução como essa em nenhum lugar do mundo antes. De repente, vários líderes começaram a pegar seus celulares, querendo me enviar a carta de aceitação antes de outras universidades. Nesse momento, meus pais estavam mais confusos do que nunca. A mãe da criança. Você viu as notícias? Um recém-formado chamado Shenze tirou a nota máxima. Ele tem o mesmo nome que nosso filho. Depois de ouvir isso, saí do quarto balançando. Existe alguma possibilidade? Esse chamado Shenze sou eu. Quando tirei meu celular para checar as notas, a nota de 750 pontos quase ofuscou os olhos deles. Meu pai ficou parado por um bom tempo. De repente, saiu correndo para fora. Meu Deus! Vamos ver se nossos ancestrais estão bem. Eu rapidamente os persuadi a parar. Eles não pretendem ir para a faculdade, porque eu planejo aproveitar um erro no sistema, provocando o grupo responsável pelas provas, fazendo-os aumentar a dificuldade das questões, e depois, afirmando publicamente que continuarei no vestibular no próximo ano. Para os outros, o vestibular é para conseguir a carta de aceitação na faculdade, mas para mim, o vestibular é para me aprimorar. Desde que eu participe uma vez do vestibular, poderei ter o conhecimento científico correspondente às questões, tornar-se um matemático ou físico de topo. Lembro vagamente de alguns países desavergonhados. Usaram várias medidas de bloqueio para suprimir nosso surgimento. Se conseguirmos que a tecnologia bloqueada apareça nas provas do vestibular, isso não resolveria tudo facilmente? Claro que não posso contar isso a ninguém. Depois que garanti que, após o vestibular do próximo ano, eu iria para a universidade, meus pais finalmente concordaram relutantemente com a minha ideia. No dia seguinte, uma grande quantidade de repórteres chegou em massa, querendo investigar tudo o que estivesse relacionado a mim. Junto com eles, vieram líderes de algumas das principais universidades do país. Mal começou e já estavam se provocando, preparando-se para disputar os estudantes. Quando nós três, da família, estávamos prestes a sair, fomos imediatamente desorientados pela multidão que estava à porta. Os líderes se aproximaram rapidamente, cercaram meus pais e apresentaram condições inimagináveis. Algumas oferecem isenção total de mensalidades e até mesmo oportunidades de acordo. Outros ainda ofereciam um subsídio mensal de 30.000 para despesas de vida. Xia Xuxui também não quer ficar para trás. Disse que me concederá um laboratório independente, 300.000 yuan por ano em fundos de pesquisa. E, independentemente de eu ir ou não ao seu Instituto do Sudoeste, esse dinheiro sempre esteve disponível. Assim que essas palavras saíram, as pessoas das universidades de Wu e Sengtan ficaram agitadas. Que surpresa! Usar truques sujos, não é? Nosso dinheiro só será disponibilizado após a escolha. E você soltou a seguinte frase: independentemente de eu ir ou não, o dinheiro virá. No entanto, o que eu disse a seguir deixou todos presentes perplexos. Senhores professores, eu já decidi estudar por mais um ano. As cabeças de todos estavam zumbindo. Que situação é essa? Um grupo de repórteres parecia sentir o cheiro de uma grande notícia. Apressaram-se em direção. Colega Shenze, posso perguntar por que você, o estudante nota máxima, desistiu da universidade? Meus olhos se iluminaram. Eu estava esperando por essa pergunta dos repórteres. Porque as questões do grupo de teste deste ano foram muito fáceis. Eu ainda não usei metade da minha capacidade e já alcancei a nota máxima. A entrevista foi ao ar. O país inteiro ficou em polvorosa, especialmente os estudantes que farão o exame no segundo ano. Me colocaram diretamente nos trending topics por causa de insultos. Esse cara enlouqueceu, né? Será que pode agir como uma pessoa?
E os especialistas do grupo de elaboração das provas estavam furiosos. Isso é um exagero, não? Eles realmente acham que o nosso grupo de elaboração de provas tem essas limitações? Após a entrevista, diversas instituições da província me concederam um prêmio de até 1,5 milhão. Após a transmissão da notícia, a opinião pública explodiu novamente. Internautas expressaram que sabiam por que eu não fui para a universidade. Com as minhas notas, se eu fizer o exame novamente ano que vem, não seria fácil ganhar mais de 1 milhão? Mas eu não dei atenção a esses trolls na internet. Porque eu vou sair com a garota mais bonita da escola, Ing Venven. Nós dois já estávamos desenvolvendo sentimentos um pelo outro na escola. Mas ela não aceitou por causa do vestibular. Agora eu me tornei o primeiro colocado no vestibular. Nós dois naturalmente confirmamos nosso relacionamento. E logo um ano se passou assim. O tempo chegou ao dia do vestibular do segundo ano. Assim que cheguei ao local da prova, havia inúmeros repórteres querendo me entrevistar. Colega Shen Zé, qual a nota que você acha que vai tirar na sua terceira prova? Eu balancei a cabeça sorrindo. Talvez consiga uma nota máxima, se eu me esforçar. O repórter instantaneamente ficou muito feliz com isso. Ele até já pensou no título da matéria. Nota máxima novamente na Segunda Guerra das Provas. O segundo repórter rapidamente começou a falar. Você provocou o grupo de elaboração das provas no ano passado. Isso deixou os especialistas muito irritados. Este ano as questões serão mais difíceis do que no ano passado, o que fez muitos candidatos reclamarem. Posso perguntar se há algum mal-entendido aqui? Não é um mal-entendido. Não estou atacando o grupo de elaboração das provas. Estou dizendo que todos aqui são um lixo. Os repórteres ficaram em choque. Esse garoto é realmente arrogante até o limite. E viu que a linda garota ao meu lado. Um repórter então falou sem pensar. Posso perguntar, colega Lu? Quem é essa linda garota ao seu lado? Eu não escondi nada. Pegando a mão de Ing Venven, ela declarou generosamente que é minha namorada. Como esperado, os repórteres acharam que fofoca também é notícia. Peguei a câmera e comecei a fotografar. Desde que houvesse uma foto assim, a taxa de cliques da notícia poderia aumentar em dezenas de pontos percentuais. Logo, o exame nacional começou como previsto. O que eu pensava no fundo do meu coração foi perfeitamente comprovado. Assim que terminei de ler a pergunta, a resposta surgiu automaticamente. E eu não precisava me preocupar em errar. Até mesmo desta vez. Eu também mudei meu estilo de escrita. Ainda assim, era caligrafia suficiente para fundar uma escola. 2 professores supervisores olhavam ocasionalmente para mim. Ao me ver escrevendo rapidamente, quase sem parar, não pude deixar de sentir curiosidade. Então, eles se levantaram. Começaram a fazer uma ronda na sala de provas. Quando viram minha prova, ele ficou tão absorvido que parecia hipnotizado. Ficou paralisado no local. Um jovem de apenas 19 anos tinha uma caligrafia assim. Isso é o que chamam de genialidade? Quando ele viu o tema da minha redação, ele finalmente percebeu o truque do grupo examinador deste ano. Eles pediram aos candidatos que tentassem continuar o sonho da Câmara Vermelha, e que não fosse menos de 600 palavras. O supervisor também era fã de O Sonho da Câmara Vermelha. Sabia quão difícil isso era. Incontáveis pessoas tentaram continuar a escrever. Não conseguem se comparar com a versão original, falta muito charme. Mas quando vejo que não pensei nem um pouco e comecei a escrever, o rosto dele mudou várias vezes, até chegar na autodescrição. Depois de preencher a prova, o coração dele estava simples como se tivesse sido arranhado por um gato, com a ansiedade a mil. Os candidatos viram que eu entreguei a prova de novo antes do tempo. Imediatamente reviraram os olhos. Como pode ser essa bolsa tão chamativa de novo? Se não fingir, vou morrer? Alguns dias depois, o exame nacional terminou. O grupo de correção começou a trabalhar. Todos os professores achavam que não tinham capacidade para dar uma nota à minha redação. Sem alternativas, só pude relatar à equipe de revisão para uma consulta de especialistas. O renomado escritor Zhang Menglin me lançou um olhar furioso após ler minha prova. E a parte de baixo? Isso claramente não está completo. Onde tem um corte aqui? Seu estado nesse momento era quase como se fosse devorar alguém. Como um fã experiente de Sonho com o Pavilhão Vermelho. A esperança de completar a Câmara Vermelha. Mas, coincidentemente, esse exame nacional só deu um pedacinho de papel. O grupo de correção, Shen Qiulian, rapidamente o aconselhou a se acalmar. Isso não é um estudo literário. E então,
Cuidadosamente perguntei a Zhang Menglin qual nota seria apropriada. Zhang Menglin estava caída no sofá, sem forças. Ela disse que era a nota máxima. Após a correção das provas, os resultados do exame nacional foram divulgados. Fiquei muito surpreso ao me tornar novamente o primeiro colocado no exame nacional. Vários críticos na internet afirmaram que havia irregularidades a serem investigadas. Sobre a redação de Continuar o Sonho da Câmara Vermelha. Como poderia haver alguém que conseguisse nota máxima? Pediram para que minha redação fosse tornada pública. Diante dessa situação, o Ministério da Educação publicou minha redação. Assim que o artigo foi publicado, logo foi compartilhado em várias plataformas. Os internautas ficaram atordoados ao ver que isso era algo que um adolescente de 19 anos poderia escrever. Incontáveis fãs de O Sonho da Câmara Vermelha imploraram por uma continuação. Eles esperaram muito tempo por este momento. A opinião pública na internet rapidamente virou em dois extremos. Inúmeros fãs de Sonho com o Pavilhão Vermelho estão no local, xingando os pequenos negros. Até que os calígrafos intervieram. Que essa caligrafia já era uma escola própria. Se fosse na antiguidade, certamente haveria mais um santo da caligrafia. E o que levou essa questão ao auge foi: Zhang Menglin da Associação do Sonho da Mansão Vermelha trouxe jornalistas até mim, na esperança de que eu pudesse continuar a publicar O Sonho da Mansão Vermelha. O pagamento dos direitos autorais é à vontade, porque atualmente, além de mim, ninguém pode realmente completar o sonho da mansão. Eu vejo que alguns idosos estão em apuros por causa disso. Então, relutantemente concordei com isso. Depois de pegar papel e caneta, na frente de todos, comecei a escrever do capítulo 81 até o final. Zhang Menglin estava sentada no sofá como se segurasse um tesouro raro. Vamos publicar. Por favor. Quais são as condições? Nossa sociedade Sonho com o Pavilhão Vermelho fará o possível para satisfazer. E eu, no entanto, balancei a cabeça com calma. O que eu escrevo é para ser visto por todos. Vamos seguir o processo normal de publicação de livros. No entanto, gostaria de pedir um pequeno favor. Neste momento, Zhang Menglin estava de ótimo humor. Deixe-me falar à vontade. Desde que eu possa fazer. Definitivamente não vou recusar. Mas o que ele não esperava foi: meu pedido era para que ele transmitisse uma mensagem para o grupo de questões. Que as questões do vestibular do próximo ano fossem tão difíceis quanto possível. Zhang Menglin me observava. Queria falar, mas hesitava. Qual é o nível de dificuldade que você realmente quer? Por que você precisa desafiar o vestibular? Ele estava cheio de reclamações internas, mas não se atrevia a dizê-las. Ele só conseguia concordar relutantemente em tentar. Em seguida, ambas as partes decidiram comprar a continuação de Sonho da Câmara Vermelha por 50 milhões. Ao mesmo tempo, eu pedi um vídeo para aumentar a dificuldade do vestibular. Em pouco tempo, toda a internet começou a criticar. As instituições relevantes também responderam rapidamente. Me criticaram por ser excessivamente arrogante. Não entender que o mar do conhecimento é infinito. Mas eu não esperava que a sequência de Sonho com o Pavilhão Vermelho fosse lançada 3 dias depois. Assim que foi lançado, esgotou-se imediatamente. Instantaneamente, foi como um grande choque. Fez com que os críticos ficassem em silêncio. E um dos gigantes financeiros mais renomados do país, Ying Tianxi, segurava um livro e chorava silenciosamente. Esse garoto, Shen Ze, é muito jovem. O que ele escreve é realmente bom. Imediatamente pediu ao secretário para investigar quem é Shen Ze. Não demorou muito. O secretário enviou um vídeo de entrevista. Quando Ying Tianxi viu sua filha, Ying Wenwen, aparecer, suas pálpebras pulavam e sua boca estava bem aberta. O secretário ao lado pensou que o presidente ia ficar furioso. Não pôde evitar e recuou. Mas Ying Tianxi, no entanto, falou: esse garoto já chegou a esse ponto. E ainda não vem me cumprimentar, seu sogro. Em seguida, pediu ao secretário para agendar um encontro com sua filha. Logo depois, Ying Wenwen jantou com seu pai em um hotel de luxo. A expressão de Ying Tianxi ficou sombria. Shen Ze é seu namorado, não é? Ying Wenwen, pensando na autoridade do pai, apressou-se em explicar. Como eu sou tão excepcional? Como eu me esforço? Ying Tianxi levantou a mão para interromper. Esforço. Você realmente deveria se esforçar. Caso contrário, como você se qualificaria para ser meu bom genro? Daqui para frente, deve chamá-lo de marido. Ah, isso. Ying Wenwen ficou completamente paralisada. O que é isso? Não fique confusa.
Ele trouxe uma xícara de água quente para Ying Wenwen, revirando os olhos. Não é tão complicado quanto você pensa. Certo, não está errado. Eu aceito esse genro. Mas tem uma condição prévia. Que condição? Ying Wenwen expressou desconfiança e estava especialmente alerta. Ying Tianxi ficou sem palavras. Realmente, não se pode segurar uma mulher que cresceu. Está desviando, né? Embora eu aceite esse genro, ele já conquistou minha filha. Não deveria me dar algum presente de encontro como futuro sogro? O que você quer como presente de encontro? Não é nada demais. É só isso. Ying Tianxi tosse levemente. Ele não continuou a história de sonho da Câmara Vermelha? Aquele que ele escreveu à mão. Você pode me dar? A primeira reação de Ying Wenwen foi que algo estava errado. Sua própria dignidade. Ela ainda está ciente disso. Eu sou, claro, útil. Você só precisa dizer se pode ou não. Ying Tianxi disse, com o pescoço esticado. Ying Wenwen disse que não poderia decidir e precisava me perguntar. Certo. Então pergunte. Ying Tianxi concordou de bom grado. Ao vê-la se virar e sair, ele rapidamente disse. Então, o que? Tenha uma atitude melhor. Não faça meu genro ficar irritado. Ying Rushu de repente sentiu que definitivamente não era filha biológica. Ao voltar para casa, Ying Rushu me contou sobre isso. Depois de ouvir, balancei a cabeça e sorri. Não esperava que ainda fosse sabido pelo tio. Quanto à mansão vermelha, eu já te dei. Já que eu já te dei, a quem ou como organizar é da sua conta. Eu não tenho nenhuma objeção. Eu puxei Ying Rushu para dentro. Beijei-a no colo e então continuei. Você realmente não precisa fazer isso. Nós somos iguais. Não somos. A igualdade não está errada. Mas eu ainda preciso da sua aprovação. Ela suspirou aliviada e a beijou. Mas é ótimo que você concorde. Agora não temos mais nenhuma resistência entre nós. Então, eu e Ying Rushu fomos encontrar os escritores. No começo estava tudo bem. De repente, o sogro fez um leve tosse. Ah, certo. Bem, o que? Quando vocês vão oficializar o relacionamento? Ying Wenwen tinha acabado de colocar o chá na boca. O chá saiu disparado e molhou o corpo de Jiantian. Pai, eu também estou um pouco confuso. Sabia que o sogro já tinha sido conquistado sem querer, mas não sabia que era tão completamente conquistado. Tio, nós temos 19 itens. Oh, também é verdade. Olha só minha cabeça. Ying Tianxi bateu com a mão na testa. A idade não chegou, mas podemos organizar um banquete primeiro. Quando vamos marcar um encontro com os pais dos noivos? Escolher um bom momento. Resolver as coisas. Ying Rushu estava ansiosa. Quem se apressa tanto para casar a filha? E ela estaria mais do que disposta. Mas você, como pai, não pode dizer isso. Ying Tianxi, no entanto, gesticulou levemente para ela, indicando para ela se acalmar. Eu sei que isso não é correto. Mas um genro tão bom, por que não decidir logo? E se acontecer algo, e ele for levado por outra pessoa, o que faremos? Ao ouvir isso, eu fiquei sem saber como responder. Só pude tentar acalmar esse sogro entusiasmado. Encontrei uma desculpa para levar a Wen para fora. Logo depois, as notas do exame nacional foram divulgadas novamente. Eu mais uma vez alcancei a nota máxima no exame. As principais universidades estavam me oferecendo oportunidades, mas eu recusei todas. Além disso, afirmei que as questões do exame eram muito fáceis. Esperava que os especialistas do comitê de questões fossem mais exigentes na próxima vez, porque eu queria, através desse método de resolver questões, ajudar o país a romper as tecnologias atualmente bloqueadas. Mas eu não podia revelar isso. Caso contrário, minhas habilidades especiais desapareceriam. Por isso, os internautas achavam que eu era muito arrogante. Chegaram até a bloquear a entrada da minha casa para me confrontar, mas minha visão já havia se ampliado. Imediatamente, eu tirei do bolso um livro de sonho da Câmara Vermelha e comprei uma mansão por 50 milhões, ignorando os assuntos do mundo. Até que uma notícia muito grave foi divulgada. O voo YH739 da companhia aérea Ind desapareceu. Entre os passageiros do país Tang, 261 estão desaparecidos. Ao olhar a notícia, você morde os lábios em silêncio. Se o grupo de criação de questões do Exame Nacional der uma força, me deixarem adquirir algumas novas habilidades, se o volume de conhecimento aumentar drasticamente, não é certo que não possamos descobrir a verdade. Encontrar os destroços do YH739 não será possível em menos de 10 ou 8 anos.
Isso deve ser impossível, certo? Não tem jeito. Quanto mais tempo passar, mais confusas as pistas se tornam. A dificuldade de encontrá-las também aumenta. No final, não é algo que pode ser resolvido apenas com cálculos, a menos que o conhecimento que você possui. O nível de conhecimento já transcendeu esta era. Ou até mesmo domine tecnologias como a máquina do tempo. Indomável. Isso parece um tanto distante. Ele pensa resignadamente. Em uma vida passada, ele estava muito preocupado com o YH739. Infelizmente, ele conseguiu renascer com dificuldade, mas ainda terá que passar por esse tipo de arrependimento novamente. Isso é doloroso. Não é que ele seja excessivamente compassivo, mas é empatia. Como se diz, desastres são impiedosos, mas as pessoas têm sentimentos. À medida que os esforços de busca e salvamento continuam, várias notícias continuam a chegar, mas, infelizmente, não há boas notícias. Não há sequer informações que possam ser consideradas úteis. Dias depois, disse que uma imagem de satélite mostra que 2 destroços apareceram na área de busca, com um comprimento de aproximadamente 24 metros. As dimensões são grandes. E além do grande destroço, há muitos pequenos destroços. Todos estão em uma mesma área, mas ainda não está claro se pertencem ao voo desaparecido. O governo local está mobilizando aviões militares e radares para obter imagens mais claras. Assim, alguns dias depois, o governo local realizou uma coletiva de imprensa e afirmou que, até o momento, ainda não foi encontrado ou confirmado qualquer destroço relacionado ao avião. Após mais de meio mês, um representante de uma empresa de recuperação está convencido de que os 4 sinais de pulso detectados vêm da caixa preta do avião desaparecido. Eu acho que, na verdade, eles já descobriram o local do destroço, embora o governo ainda não tenha anunciado. Se alguém me perguntasse, do ponto de vista técnico, se eles têm informações suficientes para dizer isso, eu responderia claramente, sim. Eles detectaram bons sinais 4 vezes. Todos estão dentro da faixa de espectro de ruído correta. Não pode vir de outra coisa. Mas, 10 dias depois, o governo local saiu novamente para negar. Os barcos envolvidos já realizaram buscas em 10.000 quilômetros quadrados do fundo do mar, mas até agora não houve nenhuma descoberta. No entanto, o trabalho de busca ainda continuará. O Centro de Coordenação atualizará a situação regularmente e se comunicará com os familiares dos ocupantes da aeronave. As notícias estão saindo com frequência, mas não há realmente boas notícias. Mesmo que pareçam boas notícias, alguns dias depois. Isso, no entanto, foi decepcionante. Parece que cada vez que há uma esperança ao alcance das mãos, isso serve apenas para trazer uma desilusão ainda maior às pessoas. Desde que as autoridades locais anunciaram a localização da YH739, espera-se que a busca seja concluída em 3 meses. Começar a usar um grande número de navios comerciais para se juntar aos trabalhos de busca, além do envio de submarinos profissionais. 10 mergulhos, mas sem encontrar o alvo. Até 3 meses depois, ainda sem resultados. Até aqui, um grande número de equipes de resgate retornou. Restaram apenas o Reino Tang e o Reino Águia a continuar a busca. Apenas. O tempo passou e não conseguimos nada. As pessoas sabem. A esperança de encontrar realmente não é grande. Ainda persiste. E é apenas a esperança de agarrar uma em 1 milhão. Desde os familiares das vítimas, que estão profundamente tristes, até a última escolha da Eagle Airlines, de dar a cada vítima $400.000. E então, por fim, não sei quantas pessoas começaram a falar sem sentido. Exceto, também é bem caro. Você ainda é uma pessoa, comprando sua cabeça por $400.000. Você concorda? Falando nisso, será que o YH739 realmente voou para outra dimensão? Caso contrário, não seria possível procurar por tanto tempo e não encontrar nada. Não seria de se admirar se a Eagle Airlines fosse a responsável. Eles estão escondidos. Quem consegue encontrar? Acho que devemos ser mais racionais. Não devemos supor outras nações com tanta malícia. Deve realmente ter afundado nas profundezas do mar, tornando-o muito difícil de encontrar. Eu ouvi um boato. Dizem que o piloto tinha problemas mentais. Pode ser que ele tenha intencionalmente derrubado o avião, levando todos os passageiros a se suicidarem juntos. Essa sua notícia é muito exagerada, mais fantasiosa do que a história não oficial.
O que foi dito anteriormente é para não ter tanta má vontade em especular sobre outros países. Desculpe, para os americanos, quanto mais má vontade você tem, mais maliciosamente você especula. Nem é o bastante. Só tem coisas que você não imagina. Não há nada que eles não fariam. Um saco de detergente. Puf. Ai. Falando do 007 da Boeing Airlines. Esse modelo de avião deve ter problemas, certo? Eles mesmos dizem que não há problema. Quem pode afirmar isso? Dor de cabeça. O impacto de qualquer evento gradualmente diminui. As pessoas eventualmente voltarão à vida normal, apenas lembrando disso ocasionalmente, ou quando ouvem alguém mencionar. É inevitável um suspiro profundo. Mais de 3 meses se passaram. A primavera se foi, o verão chegou. Tudo parece ter retornado ao normal. Neste dia, o Departamento de Educação estava discutindo o Exame Nacional deste ano. Realizou-se a reunião anual interna. Muitos líderes do Instituto de Exames Educacionais. Os funcionários compareceram à reunião. Foram definidos os especialistas que farão as provas do exame de admissão deste ano, ao mesmo tempo que a lista de professores. Também foram feitas algumas orientações importantes. As questões do exame de admissão não podem ser feitas de forma rotineira. Devem estar atualizadas. É preciso olhar para o futuro, acompanhar os acontecimentos atuais, ser flexível e adaptável. A dificuldade das questões pode ser escalonada. Questões comuns devem ter como objetivo a seleção de candidatos excepcionais. Um pequeno número de questões terá maior dificuldade, com o objetivo de selecionar talentos. Mas a pontuação dessas questões não deve ser excessivamente alta. Não deve comprometer a justiça do exame de admissão. 3. Uso flexível do cartão de respostas. Não especifica mais o número de cartões de resposta que os candidatos devem usar. Se a dificuldade das questões for muito alta, se houver a necessidade, em princípio, o número de cartões de respostas pode ser aumentado sem restrições, para garantir que não ocorrerá novamente. O ensaio sobre sonho da Câmara Vermelha foi interrompido abruptamente. O problema da interrupção súbita. Uma pequena mudança que parece razoável. Mas, quando a notícia foi comunicada, após ser conhecida pelos funcionários da base, todos ficaram surpresos. Nossa Senhora! Este ano, as mudanças no Exame Nacional são tão grandes. Há vários anos não havia uma mudança tão significativa. Isso vai mudar diretamente a estrutura da prova. Ai! Cartões de resposta infinitos. Isso vai aumentar muito a carga de trabalho para nós. As pessoas de cima realmente não pensam. Decidiram tudo. Realmente. Em um grupo de certos colegas da instituição de exames educacionais. Alguns colegas estão reclamando loucamente. Quem diz que não é? A prova. Mudanças nas pontuações não importam. Mas cartões de resposta infinitos. Isso é realmente um problema. Tudo por causa de um Shenzhe. Uma Honglu. Ai! Mas algumas pessoas acham que não importa. Rebateram. Eu sei que todos estão ansiosos. Mas vocês não devem se apressar. Na verdade, se pensar bem, não é tão difícil. Dizem que são cartões de resposta infinitos. Mas isso pressupõe que os candidatos devem terminar a folha anterior, certo? Quantos conseguem terminar os cartões de resposta? Isso é verdade. Mas, voltando ao assunto, isso não é apenas sobre um Shenzhe. É uma questão de uma Honglu também. O que você quer dizer é: você ainda não entende? Não precisamos mencionar quão grande é a influência de Sonhos da Câmara Vermelha. Quão bem-sucedida foi a continuação que ele escreveu. Vamos falar daquela entrevista. Qual foi o tamanho do grupo que Shenzhe formou? Todas as universidades, estudantes universitários, especialistas e professores. Quem não ficaria irritado? Eles podem não se importar com isso. Apenas assistindo Shenzhe se exibindo, pulando aleatoriamente. Essas universidades, especialistas, com certeza estarão apoiando nos bastidores. E nossos líderes também. Não são também pessoas dessas universidades? Ou são, na verdade, especialistas e professores e tal? Essa mudança não é algo que flui naturalmente? Ao você mencionar, ou ainda, essa mudança, parece que muitas pessoas estão se esforçando nos bastidores. Esse garoto Shenzhe é realmente louco, e merece ser corrigido. Vamos ver como ele vai tirar a nota máxima desta vez. Merece. Aumentando nosso trabalho sem motivo. Realmente é. Quando chegamos ao final da conversa, todos se transformaram em críticas a Shenzhe. Ele deve assumir a culpa por isso. Do outro lado,
Uma certa mansão. Todos os especialistas do grupo de perguntas do vestibular. Professor. O professor já foi convocado. Um líder do Instituto de Exames Educacionais segura uma xícara de chá, tossiu levemente e disse: acredito que as mudanças no vestibular deste ano, todos vocês já sabem, certo? Elaborar as questões. Então vamos seguir as diretrizes mais recentes. Nos próximos tempos. É a velha regra. Todos devem ficar aqui. Não é permitido se comunicar com o mundo exterior. Todos os dispositivos de comunicação devem ser entregues até que o vestibular termine. Claro, eu também vou acompanhá-los como de costume. A maior parte dos presentes são pessoas veteranas, velhos conhecidos. Não vou falar muito mais, para que vocês não fiquem entediados. Negligenciar. De acordo com as diretrizes acima. Apenas elaborem bem as questões. A seguir, vamos deixar que os líderes de cada disciplina conduzam a elaboração das questões. Tenho certeza de que vocês vão cumprir a tarefa brilhantemente. Depois de dizer isso, o líder saiu caminhando, deixando um grupo de especialistas e professores atônitos. À frente, estava Zamenglin, Kim Zengugo, Wu Jianjun, os 3 e outros líderes de grupo. Depois de se entreolharem por um tempo, Wu Jianjun arregaçou as mangas. Primeiro, vamos voltar. Parece que muitas pessoas estão ajudando nos bastidores. É raro ver uma diferença de um ano. As mudanças no vestibular são realmente grandes assim. A quem podemos culpar? Não é culpa daquele garoto que é tão arrogante. Ninguém consegue ensiná-lo mais. Verdadeiramente. Kim Zengugo fez uma careta. Este ano temos instruções de cima. Temos que cortá-lo pela raiz. Vocês verão que eu vou resolver aquele garoto com algumas perguntas difíceis. Eu também. O Jian acenou com a cabeça. Os outros líderes de grupo, professor, também concordaram em uníssono. Quem pode dizer que não? Ele conseguiu nos criticar todos. Se ele conseguir mais uma vez tirar a nota máxima, não parecerá que somos incompetentes? Exatamente. Precisamos lidar com ele severamente, para que ele saiba por que as flores são vermelhas. Enquanto conversavam, a princípio, a multidão estava emocionada. Pensavam que, em seus corações, toda a nação contava. Que milhões de candidatos não eram importantes. Apenas direcionado a Shen Ze. A lâmina afiada está voltada para Shen Ze. Somente Zamenglin coçou a cabeça. Será que é uma fase? Nós já estamos em uma idade tão avançada, com sucesso e fama. Por que se importar com uma criança de 10 ou 20 anos? Fez isso. Isso só mostra que você é mesquinho. O Jianjun imediatamente arregalou os olhos. Você calha a boca. Fique sem falar. Você, velho traidor, é apenas um azonho da Câmara Vermelha. Aquele garoto te comprou, não é? Fale bem dele. Por que você não pensa na sua alma mater? Pense em todas as universidades. Pense em todos os jovens do futuro. Não importa se ele tem talento ou não. Este vento não deve aumentar. Caso contrário, como aqueles alunos vão aprender com ele no futuro? Então, precisamos lidar com ele. Kim Zengugo bateu na mesa. Sua barba tremia de raiva. Precisamos lidar com ele. Nota máxima. De jeito nenhum. Muito bem. Eu estou falando a verdade. E vocês me consideram um traidor. Zamenglin disse com desânimo. Ok. Façam o que quiserem. No ano passado, nosso grupo de língua já fez o possível. E, além disso, os fatos provam que a língua chinesa não é difícil para aquele garoto. Ele pode tirar a pontuação máxima mesmo escrevendo sonho com o pavilhão vermelho continuamente. Que tipo de questões difíceis ainda podemos fazer? Então nós desistimos. Vamos ser normais. Vocês fiquem à vontade. De qualquer forma, quando os candidatos estiverem xingando, não estarão xingando a nossa equipe de português. Agora, Zamenglin ainda não tem uma opinião formada sobre Shen Ze. Ele admite que há um certo tom de afetividade por trás disso. Ele gosta do sonho da Câmara Vermelha. Portanto, de forma natural, não tem sentimentos negativos em relação a Shen Ze. Os outros têm. Ele também não pode fazer nada a respeito. Mas ao mesmo tempo, ele também está particularmente determinado. Que ele não está apenas por causa de o sonho da Câmara Vermelha pedindo para dar uma trégua a Shen. Mas sim. Que droga, nossa equipe de língua realmente não tem mais opções. O que mais podemos fazer? Vamos desistir, então. Também é. O chefe do grupo de questões de língua estrangeira disse, impotente.
Nós só podemos criar questões normais. Não há como criar uma solução. Em nossas disciplinas de linguagem, o que mais podemos fazer? Até onde a dificuldade pode ir? Ele já resolveu o sonho com o pavilhão vermelho. E considerando seu desempenho nos últimos anos, mesmo que eu o deixasse traduzir clássicos, versos de poesia, ele conseguiria resolver perfeitamente. Nós, que estamos em disciplinas de línguas, realmente não conseguimos lidar com ele. Então, a menos que algo inesperado aconteça, nosso grupo de línguas estrangeiras também deve se entregar. Não tem como vencer. O problema das disciplinas de línguas é que o limite inferior é baixo, o limite superior é alto. Mas se a outra parte já ultrapassou o limite superior, tentar dificultar para ele é impossível. O limite superior está ali. Você ainda quer que ele faça uma prova onde ele tem a capacidade de se tornar um grande autor da literatura eterna? Por favor, escreva um poema com temas como um poema que supera toda a dinastia Tang. Isso não é uma besteira? Matemática e disciplinas de ciências são diferentes. O limite inferior é alto. O limite superior, desculpe, não tem limite superior. No ano passado, não consegui te aprovar. Este ano, vamos trazer questões mais difíceis. Não há fim. Você pode resolver todos os problemas difíceis. Tudo bem. Então eu te dou uma conjectura matemática sobre vários teoremas ainda não comprovados. Definições. Diante disso, o grupo de línguas estrangeiras também se entregou. Vocês que se divirtam. O grupo de línguas saiu. Façam suas próprias pesquisas. Foram elaborar perguntas. Os outros líderes trocaram olhares, balançando a cabeça impotente. Método da ação. As matérias são diferentes. Relações dentro do grupo. É a mesma coisa. O problema não está na quantidade. Uma só já é suficiente. Desde que consiga dificultar para ele, está bom. Não é necessário que todos façamos questões super difíceis. Ele ainda não tem essa moral. Agora vamos discutir como organizá-lo. O que faremos com ele? Assim que o Jianjun terminou de falar, todos imediatamente começaram a debater. Mas foi nesse momento que o líder do grupo de biologia, Kang Jie, levantou a mão. Pessoal, eu tenho uma pergunta. A exigência anterior é: as perguntas seguem de perto os assuntos atuais. Assim que estas palavras saíram, todos ficaram surpresos. Eles estavam tão ocupados pensando em como lidar com Shen Zhe. Por um momento, realmente esqueci disso. Acompanhar os acontecimentos atuais. Eles trocaram olhares perplexos. Pensaram por um bom tempo. De repente, o Jianjun riu 3 vezes. Ha ha ha. Isso é uma oportunidade. Com certeza acompanhamos os acontecimentos atuais. E não haverá ninguém perceber que estamos mirando em Xiao Yu. Só precisa de um ponto. E ele pode fazer aquele garoto perder perfeitamente. Ele definitivamente não pode tirar a pontuação máxima. Ele fez um juramento, cheio de confiança. Estava muito animado. Acredita. O que você está pensando? Qin Zhengugo estava curioso. Como esse velho de repente ficou louco? Tão confiante. Vocês não precisam se preocupar com isso. Deixe-me criar um suspense primeiro. O Jianjun disse com um sorriso estranho. Box, vocês podem fazer as perguntas normalmente. Colocar algumas perguntas um pouco mais difíceis está de bom grado. Não tem problema se ele tirar a pontuação máxima com vocês. Porque nesta fase que eu estou, ele definitivamente não vai passar. Vou deixar claro. Se ele conseguir passar por esta fase, eu vou escrever meu nome ao contrário. O grupo de física, venham comigo. Vamos fazer perguntas. O Jianjun estava muito agitado. Com um gesto amplo, levou as pessoas embora, preparando para fazer algo. Deixou Qin Zhengugo e os outros olhando um para o outro. Esse velho com essa idade, e ainda tão enérgico. A personalidade também é muito imprudente. Se é desajeitado ou não, eu não sei. A forma como ele cria suspense é realmente irritante. Eu quero matá-lo com as mãos. Oi? Não é necessário. Fique calmo. Ele pegar essa responsabilidade é uma boa notícia para nós. Pelo menos não precisamos nos esforçar, certo? Ei! Não diga isso. É realmente assim. Mas ele não vai falhar, vai? Não deveria, né? Ele está tão confiante. Em breve, a reforma do vestibular será divulgada. Não sei quantos internautas expressaram suas opiniões, especialmente entre os estudantes universitários. Eles estão tão animados que mal conseguem conter a alegria.
Qualquer um pode perceber. A segunda parte dessa reforma é especificamente voltada para Shen Zhe. Você não é arrogante? Não foi você quem sugeriu isso? Se não der certo, apresente um problema difícil. Mesmo que seja apenas 0,1 ponto, tudo bem? Você não é tão presunçoso a ponto de dizer abertamente que ninguém. As questões podem te confundir? Agora as autoridades estão tomando medidas contra você. Vamos ver se você ainda é tão arrogante. Nós realmente rimos alto. Apenas. Shen Zhe ainda não os responde. Quase os deixei se autolerem. E a escuridão da noite se aprofunda. Shen Zhe fumou um cigarro depois. Ele estava muito feliz. Ying Wenwen estava passando o celular. De repente, um grito. O exame nacional deste ano foi reformado. Parece que a dificuldade será muito alta. Ela não pôde deixar de se preocupar um pouco. Os olhos de Shen Zhe brilharam. Ele ficou muito feliz. Há uma boa notícia assim. Onde? Deixa eu ver. Ying Wenwen piscou os olhos. Enquanto entregava o celular a Shen Zhe, estava um pouco confusa. Boa notícia. Você realmente não está preocupada nem um pouco? Você tão confiante. Foi eu quem comprei. Eu realmente gosto. Ela sentiu uma emoção. Ela se enfiou debaixo das cobertas e começou a fumar. Momentos depois, o cigarro pequeno se transformou em um grande charuto. Os olhos de Shen Zhe brilhavam. Ele se sentiu revigorado. Isso realmente é uma boa notícia. Ele se sentia satisfeito secretamente. Ei! A entrevista do ano passado realmente teve efeito. Não foi em vão eu ter sido tão arrogante. Fui xingado por não sei quantas pessoas. Até fui gankado offline. Ele puxou de uma vez o cobertor do ar-condicionado, afagando o cabelo negro de Ying Wenwen. Estava de ótimo humor. O tempo passou. Sem perceber. A temporada de verão chegou. O exame nacional de 5013 do país Tang começou. Shen Zhe andou com a cabeça erguida. Entrou na sala de provas com passos largos. Por onde passava, quase todos se afastavam para lhe dar passagem. A grande entrada da sala de provas. Somente ele podia passar sem obstáculos. Agora, a fama de Shen Zhe era imensa, embora quase toda negativa. Mas fama negativa ainda é fama. De fato, havia quem quisesse se unir, ir direto e despejar algumas palavras. Mas ao pensar melhor, perceberam que não era uma boa ideia. Não deveriam fazer isso. E se aproximassem e discutissem algumas palavras com Shen Zhe? Aqueles mais distantes não ouviram. O que aconteceria se pensassem que eram cúmplices de Shen Zhe? Depois disso, não seriam atacados verbalmente? Não pode. Não podem arriscar. Apenas criticá-lo em pensamento. Eles estavam xingando em seus corações. Este maldito. Este cara é realmente um animal. Apenas por causa dele. O vestibular foi reformado. Este ano, não sei quantas perguntas difíceis teremos. Exagerado. Ao longo do caminho, embora esteja bem fluido, mas os olhares penetrantes dos candidatos à esquerda e à direita. Shen Zhe sentiu isso profundamente. Apenas. Ele quer rir. Por que estão com os olhos tão arregalados? Vocês acham que eu tenho medo de vocês? Ou pensam que são como um olho de águia? Provem, me encarem. Quanto mais vocês me encararem, mais irritados vocês ficarem, mais feliz eu fico. Quanto mais arrogante você for, despertar sua raiva. Por quê? Eu já estou preparado há muito tempo. Preparando-se, planejando lutar. Quem sabe, daqui a algumas décadas, alguém entre vocês se tornará um membro da equipe de elaboração das questões do exame. Eu ainda estarei ativo no local do exame nacional. Portanto, lembrem-se bem deste dia. Lembrem-se da raiva que vocês sentem por mim. E então, transformem isso em um ódio infinito. E lancem um ataque feroz contra mim nas provas. Ao entrar na sala de exame, Shen Zhe esfregou as mãos freneticamente nos braços. Está muito emocionante. Estou com arrepios por todo o corpo. Eu realmente já passei da idade de ser imaturo? Esse cara encontrou seu lugar. Uma risadinha furtiva. Aos poucos, os candidatos estão entrando um a um. O professor supervisor também chegou. Em seguida, a distribuição das provas. Só que, tanto os candidatos quanto os professores supervisores, o olhar dirigido a Shen Zhe, carrega um certo nervosismo. Shen Zhe não se importa. Escrevendo o nome, após o número do exame, começa a fazer as questões imediatamente. As questões de língua e literatura na frente. Escrevo com facilidade. Muito rápido.
Só que, depois de ver claramente o tema da redação, Shen Zé ficou bastante desapontado. Isso. A planta da cabaça e o feijão. Essa redação não é fácil de escrever, mas a dificuldade não é tão alta. Com um dedo de ouro como eu, uma pontuação perfeita não é um problema. Mas o mais importante é essa coisa aqui. Eu não consigo tirar nada dela. Não é isso. Também não é que não consigo tirar nada. É outro tipo de caligrafia de alto nível. Não é tão ruim assim. Muitas habilidades não fazem mal. Só que é inevitável que algumas não sejam usadas. Apenas. Não está certo. Ele está com uma expressão de surpresa. O que aconteceu com a promessa de mudar? Onde está a dificuldade em níveis que foi prometida? E a promessa de acompanhar os assuntos atuais? E a seleção de talentos que foi prometida? As notas também devem ser distribuídas em níveis. Como isso não tem diferença em relação aos anos anteriores? Isso é um absurdo. Não consigo entender. Almocei algo com Ying e Wenwen. Após um breve descanso à tarde. A matemática da tarde. Shen Zé estava mais uma vez cheio de esperança. Mas o que recebeu foi apenas decepção. O que é isso? A dificuldade dessa matemática é só um pouco mais alta do que no ano passado. Na verdade, é até pior do que 2 anos atrás. Essa reforma. O que é, exatamente, essa reforma? O que está acontecendo? Isso é desprezo por mim? Ou a equipe que faz as questões está apenas me ignorando? Não, por favor. Se vocês continuarem assim, como eu poderei agir? Shen Zé estava completamente sem reação. Embora no plano leve de 3 a 5 anos, ou até 8 ou 10 anos, o grupo de questões estimulantes está dentro da faixa normal. Mas eu mesmo lancei um grande truque no ano passado. Fiz algumas ameaças sérias. E, no entanto, vocês apenas me trataram com descaso este ano. Então, o que eu devo fazer? Se essa situação continuar assim, mesmo que leve mais 10 anos, ou 20 anos, podem até não chegar ao meu cérebro. O 10º do efeito que eu imagino, na verdade. Ele sentiu um aperto no coração. Ele percebeu que algo estava errado. Isso não é uma boa notícia. Felizmente, no dia seguinte, ele finalmente encontrou uma questão difícil na prova de física. Ele se deparou com um problema complicado. E é um problema que consumiu mais de uma década em sua vida anterior. Um enigma que não consegui resolver. Suponha que o YH739 tenha caído. Por favor, tente usar o conhecimento de física que aprendeu para analisar o local do acidente do YH739. Esta é uma questão adicional. Vale apenas um ponto. Material adicional. O voo YH739 da Eagle Airlines é um voo da Eagle Airlines. No 6º dia do primeiro mês lunar do nosso país. Voando do aeroporto da capital do Reino Unido para o aeroporto de Kyoto, TAN. O voo YH739 da Eagle Airlines tem 360 passageiros a bordo. Entre os passageiros de Tangogo, há 261 pessoas. E 2 membros da equipe. Após 1 hora e 30 minutos de viagem, confirmaram que estava perdido. Dica: por favor, com base na direção de voo do avião desaparecido, velocidade e tempo de desaparecimento, calcule o ponto de queda. Exceto Shen Zé. Todos os candidatos, ao verem esta questão, sentiram a pele de suas cabeças formigar. Apenas Shen Zé ficou surpreso e feliz. Que bom! A reforma é verdadeira. Também existem questões difíceis. Mas estão escondidas aqui. Ainda estão brincando comigo com isso. O problema não está na quantidade. Uma pergunta é suficiente. Essa pergunta, realmente bem formulada. Após uma breve empolgação, ele se acalmou e suspirou para si mesmo. Justamente, pode usar seu dedo de ouro para localizar o YH739, mesmo que seja apenas encontrar os destroços, fragmentos de tecido. Pelo menos poderá dar um esclarecimento aos familiares das vítimas, para que eles saibam o que realmente aconteceu, seus próprios entes queridos, e onde realmente partiram deste mundo. As informações que apareceram de repente em sua mente são muitas. Quando ele afastou os pensamentos dispersos, descobri informações extras na mente. Conhecimento. Pode-se descrever como massivo. E há muitas outras tecnologias. Após relembrar esses conhecimentos de forma simplificada, com um rosto cheio de perplexidade. Submarino. Tecnologia de fabricação de submarinos revolucionária e dados relacionados. E até mesmo novos materiais. Fiquei atordoado. Até mesmo a tecnologia de fabricação de equipamentos relacionados.
Dados. Todos os detalhes estão presentes. Isso é para eu construir submarinos manualmente ou o quê? Além disso, a profundidade máxima de mergulho é de 2 pessoas. Não é. A fossa mais profunda do planeta Molan tem dados tão exagerados de 20.000 metros? E mais, e mais. O que é esse novo dispositivo de iluminação subaquática? A área eficaz de iluminação a 20.000 metros é de 30.000 metros quadrados. Novo dispositivo de transmissão de sinais. Transmissão de sinais a 20.000 metros de profundidade. Recepção sem atraso. Neste momento, Shenzhen está cheio de interrogações na cabeça. O que isso tem a ver com aquilo? Alguém pergunta onde está o YH739. Você me dá tanta tecnologia. No entanto, isso realmente é incrível. Esta vez, ganhei muito. Além disso, a localização exata do YH739, na minha mente, também já tenho a resposta. Fenda Georgias. Um oceanógrafo chamado Georgias foi o primeiro a confirmar sua existência e profundidade. Por isso foi nomeado em sua homenagem. Este é o Pacífico, e a mais profunda fenda de todo o planeta Molan. Dizem que a parte mais profunda ultrapassa 20.000 metros. Atualmente, é uma verdadeira zona proibida para os humanos. Afinal, atualmente os submarinos tripulados mais profundos conseguem mergulhar apenas entre 7 a 8.000 metros. 20.000 léguas submarinas. A tecnologia e os equipamentos atuais simplesmente não conseguem levar pessoas para explorar. E de acordo com a resposta que recebi, atualmente, o YH739 está localizado no fundo da fenda Georgias. Em outras palavras, já afundou a 20.000 metros e até mais profundo. Não é de se admirar que não conseguimos encontrar. Já foi para a zona proibida dos humanos. Onde poderíamos encontrá-lo? Embora na vida anterior eu não soubesse muito sobre esses dados, mas de acordo com as notícias que vejo de vez em quando, parece que, mesmo em países com mais de 10 anos, como foi há alguns anos em 502, o submarino tripulado, no máximo, desceu um pouco mais de 10.000 metros, eu acho. Isso pode encontrar monstros. E os lábios de Shenzhen tremiam levemente, enquanto ele pegava a caneta para escrever a resposta. De repente percebeu que algo estava errado. Não está certo. Essa pergunta é um pouco enganosa. Por que não há uma resposta padrão? Ele de repente entendeu como essa pergunta poderia receber pontos. Independentemente de a resposta estar correta ou não, não seria possível pontuar. Ou seja, não é possível ganhar esses pontos, porque atualmente não há conclusão alguma. Mesmo que você escreva a conta e o processo de dedução perfeitamente razoável e claro, talvez o máximo que se poderia conseguir seriam 6 pontos. Porque se você obtiver as coordenadas YH739, como mais de 4 meses se passaram e ainda não foi encontrado, e não importa quão bem você calcule, não será possível obter todos os pontos. Você não conseguirá, porque você não escreveu o processo de cálculo, e apenas escreveu a resposta diretamente, porque essa resposta valida. É provável que não seja possível obter pontos. O paradoxo apareceu. Eu sei muito bem que essa é a resposta correta. É a resposta correta. Mas quem corrige não sabe. Não há como confirmar. E não escrevi o processo de dedução, teoria, fórmulas e assim por diante. Eles definitivamente não vão se dar pontos. Em outras palavras, não importa como escrever. Esta questão nunca pode receber a nota máxima. Não conseguir a nota máxima. Eu aqui com 100% de nota máxima no vestibular. A habilidade de leis de causa e efeito não estaria quebrada? A habilidade de leis de causa e efeito provoca uma crise de confiança. Então, eu realmente posso conseguir a nota máxima. Ou não posso. Se não conseguir, embora eu saiba a resposta correta, sei onde está o YH739. Mas, pelo menos na aparência eu não consegui a nota máxima. Como lidar com isso? Espere. Shenzhen parou de escrever. Uma ideia brilhante apareceu em sua mente. Então, eu darei a essas tecnologias revolucionárias. Ele de repente percebeu. Ah, assim é. Apenas. Os nomes dessas tecnologias foram dados de maneira muito aleatória. Tão preguiçoso assim? Basta adicionar novo antes do nome. Mas, de qualquer forma, se eu não estiver enganado, após um tempo, parece que haverá muito trabalho. Também vale a pena. Seja pelos sobreviventes do YH739, ou para si mesmo. Essas tecnologias
acabarão por se materializar. Ele respirou fundo. Não havia mais contradições ou confusões. Seus olhos recuperaram o brilho. Essa onda. Não perdi. Quem foi o idiota que fez essa questão que não pode ser verificada? Se não fosse pela minha inteligência, provavelmente a ilusão teria sido destruída. Em breve, o vestibular deste ano terminou. Os alunos do vestibular suspiraram aliviados, sorrindo amplamente. Quase morri de medo. Eu pensei que haveria muitas questões difíceis este ano. Não esperava que estivessem todas em nível normal. É verdade. Basicamente, estão todas em nível normal. A única questão que fugiu um pouco do padrão é a YH739. Mas isso está bem alinhado com os acontecimentos atuais. E ocupa apenas um ponto. Não é um grande problema. Falando nisso, YH739 ainda não foi encontrado. Isso não deve ser uma tentativa de deduzir de nós, os estudantes, para descobrir onde YH739 realmente está, certo? Que conversa é essa? Você não acha que é muito bom, acha? Tantos especialistas no mundo não conseguem calcular, não conseguem encontrar. Nós, um grupo de estudantes do terceiro ano, ainda queremos descobrir a posição correta. Sonhar é bonito. Isso é verdade. Haha. De repente, eu quero rir. Rir do quê? Claro que a questão foi bem elaborada. Junto com as conversas dos alunos que se preparam para o vestibular, outros também começam a entender as questões deste ano. Ao saber que havia uma questão sobre YH739, aquelas pessoas que estavam muito insatisfeitas com Shenzhen riram. Essa questão foi realmente boa. Eu quero dar um joinha para a equipe de elaboração das questões. Certo? Deve ser curtido. Ótimo! Hahaha! Me fez rir. Antigamente, a equipe de elaboração fazia questões difíceis. Todas as mulheres da família eram loucamente interrogadas por vocês. Mas este ano, todos estão elogiando. Não é por causa de Shenzhen que ele é muito ousado? Eu quero ver como ele consegue a nota máxima. Se ele consegue a nota máxima, eu farei uma parada de ponta cabeça e me sujeitarei. Comer mais 3 bocados sem parar. O pessoal de cima é forte. Eu vou com você. É impossível ter uma pontuação perfeita. Mesmo que ele calcule muito bem. As respostas são impressionantes. Será que ele pode superar tantos especialistas no mundo? Ninguém consegue encontrar. Se ele só consegue calcular, então é isso. De qualquer forma, eu não acredito. Deixei-o se exibindo. Depois que os resultados saírem, vou ver como eu posso provocar. PFFF. Embora essa pergunta seja um pouco injusta, eu ainda quero rir. Não foi isso que ele pediu? Uma questão difícil, de fato. Hahaha. Não espere a pontuação do vestibular depois. Todos podem ser um pouco mais confiantes. Vamos começar agora mesmo. Vocês realmente acham que ele ainda tem chance de tirar nota máxima? Impressionante. No grupo dos criadores de questões, 15 em Google sorrindo, enviou um emoji de polegar para cima. Velho U. Não esperava que você tivesse essa habilidade. Dito e feito. Você sabe como lidar com as pessoas. Só essa pergunta. Qualquer um que viesse aqui não conseguiria tirar nota máxima. É praticamente um ataque de redução de dimensão. Zhang Menglin passou um pouco do limite. O Jianxun é um pouco demais. Mas isso não é o que foi solicitado acima. Estar atento aos acontecimentos atuais. E só há um ponto. No final das contas, eu quero usar esse ponto para derrubar todos os candidatos, inclusive Shenzhen. Este problema difícil. Eu quero ver como ele vai resolver. Regie e Kangjie. Hehe. Se me perguntar. Merecido. Zhang Menglin ficou sem palavras. Irmão Zé. Na internet, todos dizem que você certamente não vai conseguir a nota. Ying Wenwen estava inflada de orgulho. Seu rostinho parecia um bolinho de carne. É demais. Não sei pelo que eles estão empolgados. E quem consegue responder a essa pergunta? Não se preocupe. Shenzhen balançou a cabeça e sorriu levemente. Ele já estava ciente e não estava nem um pouco nervoso. Vamos ver o que acontece quando as notas saírem. Como será, afinal? Nem começamos a escrever o início. Ying Wenwen ficou surpresa. Será que o irmão Zé consegue tirar 10 nisso? Mas, onde o YH739 caiu? Será que realmente consegue calcular? Mesmo que ela confie incondicionalmente em Shenzhen. Neste momento, não pude deixar de me surpreender. Fiz uma inalação profunda.
Não demorou muito. Os dois também ligaram. No entanto, não foi para perguntar, mas sim para confortar. Não tem problema. Não é só porque ficou um ano sem tirar nota máxima? Na minha visão, segundo sua mãe, eles só estão te dificultando as coisas. Isso é, de fato, um problema do século. Ninguém consegue responder corretamente. Que coisa tão trivial. A gente continua no próximo ano. Nós acreditamos em você. Fique tranquilo. Papai. Mamãe. Eu estou tranquilo como um cachorro velho. Não vou sentir nenhuma pressão psicológica. Como Shenzhen não poderia perceber a preocupação deles com ele? O pico da montanha está bem quente. Quem não pergunta, não sai da ignorância. Ele realmente não está preocupado. Com a técnica na mão. O mundo é meu. No pior dos casos, é só trabalhar duro. Mais tarde, Eng Tianxi também ligou para oferecer conforto. Ele chama Shenzhen de bom genro a cada instante. Isso deixou Shenzhen até envergonhado. E disse que, se tiver tempo, pode visitar a cidade de Shen. Ele vai organizar. O mais importante é